Olá, olá, boa noite para quem está assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo gravado aí nos seus devidos momentos. Prazer grande estar aqui com vocês, retornando aqui às nossas lives semanais, às 21h03. E fiquei um tempo distante, eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu tive intercorrência 21 dias atrás, não pude fazer a live. 15 dias atrás, foi segunda-feira, eu estava fazendo uma cirurgia. Fala, Sheila, tudo bom, querida? E segunda passada foi carnaval, eu ainda estava recuperando a cirurgia. Tá? Então, a cirurgia eu tirei os pontos hoje, que é a cirurgia, mais uma cirurgia aqui no braço. Boa noite, Ale, tudo bom? E foi decorrente de um acidente de moto que eu tive ano passado. Eu caí, quebrei o braço, rompi os tendões do braço direito. E por conta disso... Fala, Mônica, tudo bom? E por conta disso, eu acabei botando a prótese ano passado. A prótese estava funcionando até um determinado momento, depois ela começou a soltar, me incomodar um pouco. Obrigado, Ale. E eu tive que tirar a prótese agora. Agora eu tô sem prótese e tô na pegada de início de recuperação. Aqui, graças a Deus, a recuperação tá boa, mas a gente vai ver a questão da lesão mesmo quando começar a fazer fisioterapia. Mas estou sem dor, tá tudo bem. Então, seguimos em frente com a nossa jornada. 21h03, às segundas-feiras. Obrigado aí por vocês estarem comigo. Hoje o tema, deixa eu colocar aqui, ó. Timidez ou fobia social. Quais as diferenças? Beleza. Botei sem acento aqui, mas... Ok. Timidez ou fobia social. Beleza? Vou pegar meu resumo aqui. Hoje a live vai ser bastante científica. Uma das bases importantes para essa live é esse DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Já que a chamada fobia social é um transtorno de ansiedade. Então, é um transtorno de ansiedade chamado transtorno de ansiedade social. E o apelido é fobia social, beleza? Então, a gente vai entender o que é a timidez, o que é a fobia social e quais as diferenças entre os dois. Você que é tímido, será que o que você tem é uma fobia social? É um transtorno de ansiedade? Qual o tratamento, se é isso? De que forma você vai tratar, beleza? A ideia é essa, a gente entender um pouco mais de timidez. Como é que surgiu o tema dessa live? Surgiu da seguinte forma: eu fiz uma resposta numa caixinha de perguntas e lá depois outra pessoa me falou por essa caixinha, por conta dessa caixinha, perguntou: será que o que essa pessoa está sentindo não seria classificado como fobia social? E eu falei, opa, bom tema aí pra gente fazer a live, falar, porque eu vejo hoje muito uma espécie de medicalização da vida. Tudo hoje é doença, É como se o ser humano precisasse sempre de uma pílulazinha para ficar tudo bem. A gente sempre está um pouquinho desajustado, mas precisa de uma pílulazinha. Isso é muito bom para o mercado. Para quem vende. Isso é sempre muito bom. Para quem vende qualquer solução ou pseudo-solução. É sempre muito bom. Para quem vende drogas lícitas ou ilícitas, drogas medicamentosas ou não. É sempre muito bom que haja um vazio humano, que haja uma percepção interna de que eu estou desajustado, de que algo falta. É muito legal isso. Uma coisa também que eu esqueci de falar com vocês é que, aproveitando esse período que eu estava em casa, carnaval todo eu fiquei em casa, recuperando aí da cirurgia, eu aproveitei para tirar a barba.
Dormi uns 3 dias no sofá, porque a esposa não gostou. Falou que eu não pedi autorização. Vi aí, ei, você aí, ó, reclamando que não tem liberdade para ir no carnaval, que a patroa não deixa. E aí? E aqui? E aqui? E aqui? Que eu não pude nem tirar a barba. Como é que fica a minha situação? Rapaz. Beleza, vamos lá. Foi o tempo aqui de eu limpar o óculos, que tava sujo pra caramba. Vamos lá, agora tá melhor. Tá vendo aí, Sheila, como são as coisas? A verdade precisam ser ditas verdades. Beleza, vamos lá. Antes de falar propriamente do tema 2, né? Digamos assim, o tema 1 é timidez, o tema 2 é fobia social. Eu vou falar do tema 1, obviamente. Vou falar da timidez do ponto de vista de como eu encaro a timidez. Como é que eu encaro a timidez? O que é que eu considero que é timidez? O que é que eu tenho trabalhado aqui nesse Instagram, quase que cotidianamente, falando sobre timidez. E eu tenho uma máxima, que eu sempre trago aqui, que é: timidez não é doença, mas tem cura. Timidez não é doença, mas tem cura. Então, como é que eu vejo a timidez? A timidez, na visão de Jung, na minha visão, que sou uma pessoa que lido com o processo da timidez desde a minha infância, comigo mesmo, vivenciando e entendendo como ela funcionava, e que depois comecei a vivenciar e entender como ela funcionava com outras pessoas e ajudar outras pessoas, depois de ter superado a timidez, vivenciado várias experiências psicológicas, filosóficas, marciais, etc., que me fizeram, artísticas, que me fizeram despontar e perder a timidez. Eu comecei a trabalhar outras pessoas também. Então, eu sou uma pessoa que estou vivendo, tenho 41 anos, então eu digo que, sei lá, pelo menos aí uns 35 anos eu penso sobre esse tema da timidez. Obviamente não no início como um tema de maneira cognitiva, de eu vou refletir sobre a timidez, mas sofrendo com ela, mas sim pensando nela, verificando de que maneira não senti-la tanto, não senti-la com tanta intensidade, não senti-la com tanta frequência. Então, e depois agora, né, há um tempo pra cá, mais trabalhando de uns 14, 15 anos pra cá, trabalhando com uma timidez muito específica, que é o medo de falar em público, e ajudando literalmente milhares de pessoas a superar essa timidez. E mais recentemente, aí, sei lá, de uns 3 anos pra cá, trabalhando após a formação de pós-graduação em psicologia analítica, trabalhando também, atendendo pessoas que sofrem com timidez. Então, beleza, essa é a jornada, e por isso que eu considero que eu posso ter uma voz sobre timidez, que talvez seja discordante até mesmo, e eu vou mostrar para vocês, não posso carregar isso, até mesmo do DSM-5, que é esse manual de transtornos mentais, mundialmente respeitado, tá? E eu não vou desfazer dele, mas simplesmente trazer uma visão acerca desse ponto específico, que é a timidez. Vamos lá, feito esse introito, o que é a timidez? A timidez é uma prisão psicológica. Quem é tímido sabe. A timidez te coloca numa espécie de prisão psicológica da sua expressividade. Você não consegue se expressar com naturalidade. O que é com naturalidade? Como se você estivesse se expressando com um amigo, com um parente. Você não consegue se expressar com naturalidade em situações de pressão, em situações de exposição extrema. Então, pressão, sei lá, uma pessoa te perguntando, já vivenciei isso de uma pessoa próxima a mim, por conta da timidez, alguém fazer uma pergunta simples, sei lá, no meio da rua, tipo, onde é a rua tal, e essa pessoa saber responder a rua, mas na hora responder errado, ficar calada,
porque não consegue lidar com essa situação de que na cabeça dela é pressão. Lembrando muito bem disso. Ou seja, a nossa cabeça é que vai dizer a coisa. Eu não acenei para vocês, hein? Agora vou acenar. Para quem ainda estiver aqui, né? A nossa cabeça é que vai dizer a coisa. Não existe. Porque isso é muito interessante do ponto de vista psicológico. Assim como do ponto de vista físico, ao limiar de dor, não sei quem conhece esse termo aí, limiar de dor, que é o quanto cada pessoa aguenta de dor. Ou seja, não existe dói muito ou dói pouco. Claro que existe o dói muito e dói pouco de maneira genérica, mas o que dói muito para um ainda pode ser muito pouco para outro. A gente vê isso, acho que a coisa mais comum para se ver é na dor do parto, que é uma dor lacerante. Contudo, algumas mulheres têm um limiar de dor um pouco mais alto e sofrem, não vou dizer que menos, sofrem um pouco menos do que as outras, que tem um limiar um pouco mais baixo. Que tem um limiar muito baixo, aí é pior ainda, entendeu? E na área médica se sabe bem disso, que existe o limiar de dor. Mas existe também essa questão na psique. Existe o limiar, entre aspas, de dor psicológica, do sofrimento do outro. Então é muito difícil você falar, mas foi só isso, foi. Não, isso é muito pouco. Ou, achei que tinha sido mais grave o que fulano falou. Mas tem toda uma questão psíquica aí de, às vezes, fragilidade psicológica que eleva esse limiar de dor para outro patamar. Então, a timidez acaba sendo essa prisão psicológica da sua expressividade que, segundo essa visão minha, que não é hegemônica, ou seja, não é a maioria das pessoas que pensa igual a mim em relação à timidez. Não é. Tem pensamentos, inclusive, como o que está aqui no livro, que você vai dizer, pô, Yang, é diferente aí, essa timidez. E é mesmo. Mas eu quero deixar claro que se timidez fosse só isso que está dizendo aqui, ninguém ia reclamar de timidez. A timidez não ia fazer ninguém sofrer. A questão é essa. A timidez só leva a um sofrimento. A timidez só te leva a um sofrimento porque ela não é essa coisa simples que está aqui. Aí eu estou falando muito disso, eu vou antecipar logo para essa timidez que está aqui, beleza? Deixa eu ver a página aqui. Tá. Vamos lá, olha o que ele fala aqui. Timidez normal. Voltando aqui, quem está chegando agora, DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então é o livro que norteia a classificação, assim como tem um CID para doenças não psíquicas, existe o DSM para doenças psíquicas. Então é um tratado que serve para o mundo todo, onde você codifica e a pessoa do outro lado do mundo vai saber o que aquele paciente tem. Beleza? Então vamos lá. O que é que ele coloca aqui para diferenciar essa fobia social, que é o transtorno de ansiedade social, da timidez, que ele chama de timidez normal? E aí é interessante quando você... Eu adoro o português por conta disso. Eu adoro a língua. Olha que coisa interessante. Olha como ele acha, até ele mesmo, o DSM aqui, de alguma forma ele acha que o que ele está chamando aqui de transtorno de ansiedade social, que a gente também chama de fobia social, é uma timidez, mas que é acima do normal. Porque quando ele vai fazer o diagnóstico diferencial, beleza? Aqui, ó. Quando ele vai falar assim, olha, transtorno de ansiedade social não é, sei lá, agorafobia, não é uma fobia específica, não é um transtorno depressivo maior. Ele vai ter que especificar, olha, não é por conta disso, disso e disso. E tem esse primeiro ponto que ele fala assim, não é timidez normal. Ou seja, ele considera nas entrelinhas, a gente olhando aqui, nas entrelinhas, até o próprio DSM considera que o que ele chama de transtorno de ansiedade social é uma timidez
é uma timidez exagerada. Porque senão ele não chamaria essa de normal, ele só chamaria de timidez. Beleza? Então vamos lá. O que é que ele chama isso? Ele chama de timidez normal. Beleza? A timidez, também conhecida como reticência social, é um traço de personalidade comum e não por si só patológico. Inclusive, isso eu concordo, eu sempre falo, a timidez não é doença, mas tem cura, beleza? Vamos lá. Em algumas sociedades, a timidez é até avaliada positivamente. Entretanto, quando existe um impacto adverso, significativo no funcionamento social, complicou um pouquinho, principalmente quando a gente está ouvindo, tá? Então, quando existe um impacto adverso significativo no funcionamento social, ou seja, no modo da pessoa funcionar socialmente, quando existe um impacto adverso contrário, beleza? O que é que vai acontecer? Profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, um diagnóstico de transtorno de ansiedade social deve ser considerado. E quando são satisfeitos todos os critérios para o transtorno de ansiedade social, o transtorno deve ser diagnosticado. Aí ele vem com uma coisa muito interessante. Somente uma minoria, 12%, dos indivíduos tímidos auto-identificados, ou seja, que a pessoa fala assim, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. Só 12% dessas pessoas, dos Estados Unidos, tá? Obviamente, que aqui é essa estatística específica dos Estados Unidos, tem sintomas que satisfazem os critérios diagnósticos para transtorno de ansiedade social. Beleza? Então o que é que ele está falando? Dos tímidos normais, apenas 12% teriam esse transtorno. Yang, por que você não concorda com isso? Calma, se liga aqui. Quem é tímido aqui vai se identificar. Já dá um oi aqui, quem é tímido. Dá um oi aí para dar uma engajada nessa live aí, que o Instagram não está engajando minha live. Eu vou reclamar com o tio Zuki. Dá um oi aí, quem é tímido, tímida, de plantão. Ele vai fazer aqui, ó, até a letra J. Beleza? J é o que? São 10 itens, é 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, 10 itens. Dizendo, valeu Ale, dizendo o que é que seria isso. Quais são os critérios diagnósticos. E quando você vai ver, ele fala assim, de medo e ansiedade acentuado acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação de outras pessoas. Só isso aqui, gente, é o que todos vocês e eu diríamos que é uma timidez. Olha, vamos ver essa descrição? Eu estou aqui no DSM, viu? Quem está chegando agora. Um livrinho aqui que é o que dá a codificação dos transtornos mentais. Então, olha lá, medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação de outras pessoas. Ou seja, é um medo ou ansiedade acentuados numa situação de exposição em que eu posso ser avaliado por outras pessoas. Pô, bicho, se isso não é timidez, o que é? Me diga aí. O que é a timidez? Vamos lá, voltar para a página que ele diz a timidez aqui. É um traço comum. Aí ele diz, mas ele não explica, beleza? Ele não explica aqui o que é, na visão dele, a timidez. Ele só fala que não é o transtorno. Então vamos se ligar nisso. Eu quero trazer o seguinte. Até um debate interessante. Que é o debate que algumas pessoas da área da psicologia, da psiquiatria fazem. Que é essa medicalização da vida. É um debate de, será que em algum lugar aqui, você que está me vendo, não se encaixa? Se você ler isso tudo, é impossível você não se encaixar em algum lugar aqui. Então, aparentemente, a crítica que se faz a isso aqui é que é uma espécie de arcabouço serve muito, tá? Então eu não estou criticando, estou dizendo a crítica que existe. Serve muito também. Mas é uma espécie de arcabouço onde caibam todas as
pequenos desajustes humanos como esse. Pessoal, olha isso aqui. Medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação das outras pessoas. Gente, sabe o que é isso? Vamos lá. Situação social em que você é avaliado por outra pessoa. Um exemplo, eu vou receber pessoas em casa para um jantar. Se o medo ou ansiedade for acentuado aí, ele já considera que pode ser um traço de fobia social ou transtorno de ansiedade social. Então o que eu quero trazer para vocês, que o que o DSM chama de transtorno de ansiedade social, não, vale um destaque aqui importante. Cadê vale esse destaque importante aqui? Cadê? Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Olha que negócio interessante. Porque, aparentemente, a timidez para esse povo aqui é algo que a gente sente e que beleza. Mas se você precisaria superar a timidez para fazer alguma atividade, já vira um transtorno. Por quê? E é muito interessante, porque eles estão falando do sofrimento. Ou seja, se eu me escondo atrás da minha timidez e vou para uma atividade de escritório ali, isolado, beleza. Ele não considera que é um problema. O problema só nasce quando fala Yuri, beleza, querido? Quando leva, obviamente, à exposição. Porque o que ele fala? Olha que interessante. Por exemplo, alguém que tem medo de falar em público não receberia um diagnóstico de transtorno de ansiedade social se essa atividade não é rotineiramente encontrada no trabalho ou nas tarefas de classe e se o indivíduo não tem um sofrimento significativo a respeito disso. Percebe? Ou seja, se eu tenho medo de falar em público e eu não sou incitado a falar em público direto, o que é que ele está dizendo? Que é muito sagaz, muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: isso não é um transtorno, porque é um sofrimentinho que você vai ter aqui ou acolá quando você, em algum momento, você for falar em público. Ou se seu sofrimento é muito grande, ok, também não é transtorno. Mas, se sua atividade profissional exige que você fale em público com regularidade e toda vez você vai sofrer, ele vira um transtorno. Vamos lá. O que é a diferença entre isso e a timidez? É a exigência. Então, olha que interessante. Na verdade, para esse pessoal, a timidez vira um problema na hora que você precisa não ser tímido. Só que eu te digo aí, a pergunta é essa: você vai esperar chegar essa hora de não ser tímido, sofrer com a timidez, para falar, uau, a timidez é um problema, hein? Você vai esperar isso? Parece aquela pessoa que tem carteira de motorista. Deixa eu botar o outro aqui. Que tem carteira de motorista, mas não gosta de dirigir, ou tem medo de dirigir na cidade grande. E aí, sei lá, o marido, ou sempre a esposa, ou sempre o marido dirige para ele ou para ela. Essa pessoa vai esperar o quê? Tem um dia em que o marido ou a esposa fique 10 dias fora para falar, caramba, por que eu não desenvolvi isso antes? Por que eu não superei esse medo antes? Por que eu não dirijo há mais tempo? Por que eu não... É um problema que vai chegar, que vai bater a sua porta. E Denívia colocou um negócio interessante, e perde boas oportunidades. Porque, olha que legal, né? Olha como os gregos entendiam o que era a oportunidade. Para os gregos, a oportunidade era uma divindade chamada Kairos. Kairos. E a imagem dele é maravilhosa. É uma divindade que tinha um topete aqui na frente. E daqui para trás era careca. E ele andava sobre uma bola, para dar essa percepção de velocidade.
Então, o que é que eles queriam dizer? A oportunidade é rápida. Ela não te espera. A oportunidade se pega ou na chegada, ou quando ela passa você não consegue capturar. Legal isso, né? É muito sagaz esse simbólico do grego, é bem interessante. Eu acho muito legal. Então, Denis tocou um ponto interessante e perde oportunidades por conta disso. Ou seja, a pessoa que não trabalha para superar a timidez, porque ainda não é necessário. Às vezes vai chegar uma oportunidade e ela não está trabalhada e perdeu essa oportunidade. Porque a oportunidade não vai esperar não, filho, filha. Fala, Rodrigo, desmentoria. A oportunidade não vai esperar. Porque a oportunidade é dessas. Ela chega e ela vai embora na hora, simplesmente na hora que você menos espera. Ela chega sem você esperar e ela vai embora sem você esperar. É Kairos mesmo, isso mesmo. Então, qual é a questão? E até sobre futebol, né? Futebol tem... Meu ídolo nesse esporte, que eu gostava muito, hoje acompanho muito pouco, ainda gosto, mas acompanho muito pouco, foi Romário. E Romário é tido como um dos caras mais oportunistas do futebol. Romário, como todo mundo sabe, não era um cara que se cuidava tanto do ponto de vista... Ele inclusive, outro dia ele fez uma matéria, ele respondeu uma pergunta maravilhosa que ele falou assim: eu preferi não ser atleta e ser feliz. O que é isso, Yang? Ele não era atleta, não foi jogador de futebol? É, mas ele era um atleta que não treinava. Ele só gostava de jogar bola. Ele preferiu voltar pro Brasil a ficar lá na Europa ganhando milhões e tal, não sei o quê. Então ele preferiu voltar pro Brasil, jogar o futebol dele, ir pra farra. Tinha uma grande vantagem, ele não bebia. Beleza, isso é Romário. Mas o que eu quero trazer é sobre esse ser oportunista. Então ele veio pro Brasil e ele foi envelhecendo. E ele continuou fazendo muito gol, muito gol, muito gol. Eu lembro que lá com 30 e tantos anos de idade, acho que 38, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porque se dizia, Romário é oportunista. O que é o oportunista?